Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, aqueles que estão munidos dela, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. Aqui na 22 a gente tem o costume de usar a tradução, a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Por quê? Porque é uma versão mais tranquila de compreensão, não tem o te, ti, contigo, vós sois a luz do mundo. Não, vocês são a luz do mundo. Só por isso, mas o conteúdo, o contexto da palavra é exatamente o mesmo. Então fica mais fácil de compreender. Se você quiser abrir na sua versão, fique à vontade. Se você quiser acompanhar na que eu estarei lendo, ela vai estar projetada aqui. Estamos então em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler, Tamara, a partir do verso 15. 2 Coríntios 5, de 15 a 17. Está falando de Jesus. Nós somos uma igreja cristã, somos uma igreja evangélica, nós vivemos pelo Evangelho de Cristo. Portanto, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, aponta para uma figura. E o nome dessa figura é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fora dele não há igreja cristã. E assim diz o texto que eu me propus a ler nessa noite. Ele, quem? Jesus, morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Ou seja, ele fez algo por nós e agora nós viveremos por ele. Portanto, diz Paulo, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, se a pessoa tem umas características que eu gosto, não tem as características que eu teria preferência, se a pessoa tem talentos muito pertinentes, aqui como Silvio, né, que tem essa voz potente. Não olho mais segundo a carne, não considero mais, a versão Almeida diz isso, a ninguém segundo a carne, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. E agora, preste atenção no verso 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Todo mundo conhece esse versículo de uma outra forma, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo. Esse é o versículo que nós vamos trabalhar nessa noite. Eu vou reler na NVT, que diz: logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Vamos orar. Senhor nosso Deus, precisamos de Ti nessa noite. Fala conosco, nos alimenta, pois precisamos da Tua palavra. Que olhos, ouvidos e corações estejam voltados para Ti nessa noite, pois tudo aqui é feito para honrar o Teu nome. Que o Teu nome seja honrado, que o Cordeiro receba a glória por tudo aquilo que Ele mesmo fez por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Veja, a Bíblia acabou de dizer para nós que há aqui uma dicotomia, um corte que divide a vida de uma pessoa entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo você era como qualquer pessoa normal aí do mundo. Mas depois de Cristo algo aconteceu, a vida velha já não serve. O jeito de viver anterior já não serve mais, não atende mais, não preenche mais, você já não consegue mais. Chega a um ponto em que a sua vida, o seu caminhar, que era numa direção, por isso usamos a palavra conversão. O que é conversão? Para quem tem carteira de motorista aí, e vê aquela placa que faz assim, o Uzinho com a seta, o nome daquela placa, quando ela tem só a seta no formato de U, é conversão permitida, ou à esquerda ou à direita.
E quando você tem o corte, conversão proibida, ou seja, você não pode mudar de direção. Portanto, até o Código de Trânsito te ensina que converter-se significa mudar de direção. Então, se o sujeito estava indo para lá e ele resolve converter o seu caminho, algo aconteceu que o fez sair daquela direção e ele abandona aquele caminho e ele parte para outra direção completamente ao contrário. O que acontece? Nós somos uma igreja batista, tanto a IBC do Fonseca como a nossa 22 aqui, nós somos duas igrejas batistas reunidas hoje aqui nesse templo para a celebração de batismos. Daqui a pouco o pastor Alexandre estará ali batizando. E o que é que está acontecendo nessa noite? O batismo, ele não é um evento para salvar ninguém, não. A pessoa vai entrar naquela água ali suja de pecados e tal, e vai entrar na água e saiu renovado, e agora é uma nova criatura. Não. Isso veio antes. Isso veio antes. A pessoa, ela se converte, ela muda de direção, não quando ela se encontra com as águas ali do batistério, mas ela quando se encontra com o Senhor Jesus. Eu tinha 14 anos, quando estava lendo um livro evangélico e me saltam aos olhos as palavras do Salmo 37, versículo 5, que assim diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu soube naquele momento que aquilo era comigo, que era Deus falando comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Só quem passou, só quem converteu os seus caminhos, só quem ouviu a voz de Deus te fazendo um convite para servi-lo e para segui-lo, sabe do que eu estou falando. Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, antigamente eu considerava Cristo apenas segundo a carne, ou como diz na minha versão aqui, apenas do ponto de vista humano. Porque o homem natural, ele não pode conceber uma coisa dessa. Por isso que o crente, o cristão, o evangélico, o convertido, ele é muitas vezes contraditado. Ele vivia uma vida de paz, porque ele tinha a turma dele, e a turma dele tinha o pessoal que ia para o boteco dar aquelas calibradas. Ele tinha a turma dele que de repente dava o tapinha na erva do capeta, tinha. Ele tinha a turma dele que fazia umas coisas que não prestavam, que ia para certas casas de tolerância e coisas que tais, os irmãos estão me entendendo? E de repente ele se encontra com Cristo. E aí o que ele sabe? Só ele sabe o que ele passou com Deus, a experiência que ele teve com Deus, a palavra que entrou no coração dele, que começou a preencher todos os espaços vazios. Ele sabe, ela sabe o que ele ou ela passou. Mas a turma não sabe. Então a turma olha e diz: fulano, sei não. A gente falou que vai lá para o negocinho agora esse fim de semana, não vai mais não, vai para a igreja. Ué, vai para a igreja? Sei lá, de repente aí é rabo de saia, está com alguma namorada, está atrás de alguma mulher, deixa ele, depois ele volta para cá para vir para o negócio. E o fulano para de ir. E o fulano para de ir para o boteco para beber. E o fulano para de praticar as coisas que praticava, para de xingar todos aqueles palavrões e fazer todas aquelas besteiras que ele fazia. E que coisa estranha. Fulano agora só fala de Jesus, só fala de igreja, está sofrendo lavagem cerebral, está maluco. São as fases do luto, né? O sujeito vai passando, vai vendo. Ah, não, aquele ali, no final daqui a pouco está ali, está vendo aquele ali? Andava com a gente aqui, cara, gente boa, rapaz, gente boa. Mas, apesar de ser tão gente boa, agora está lá com esse negócio de igreja, só quer saber de igreja, colou com aquela mulher ali, já está com 2 filhos, está esquisito para caramba. Mas a gente continua aqui, bebendo, e aprontando, e fazendo, e fumando o nosso negocinho. Mas ele está esquisito, ele é que está esquisito. Vocês sabiam que Bezerra da Silva,
Bezerra da Silva, dos pagodes, conhecido pagodeiro. O último disco dele foi um CD evangélico, e nesse CD dele ele fez uma música que ele falava sobre exatamente esse assunto. Ele dizia: olha, quando eu era lá do mundo, quando eu ia para o boteco, quando eu chegava em casa doidão, quando eu batia na mulher, quando eu gastava todo o meu dinheiro no bar, eu era tido como gente fina. Mas depois que eu me converti, que eu mudei a minha vida, ele dizia: agora virei maluco. E ele conclui no refrão dessa música dizendo: então tá, eu sou maluco, que se dane, eu sou maluco por Jesus. Sim, o crente passa por maluco. O crente passa por doido. Porque antes o cara fazia tudo o que a gente faz. E tem coisa pior. Porque além de passar por maluco, a gente passa por hipócrita. O crente é tido por muitos como um hipócrita. Aqueles que antes praticavam o mal, que andavam naquele caminho errado, com aquele que se converte, muitas vezes são os primeiros a apontar o dedo e dizer: aquele fulano ali agora gostava dele, considerava pra caramba, era meu parceiro, mas vou te falar, coisa esquisita. O cara agora está nesse negócio de igreja, está nesse negócio aí de ir lá, só quer saber de pastor, só quer saber de igreja, está casado com aquela mulher, está tudo organizado na vida dele. Sabe o que ele é? Falso, hipócrita. Ia lá para casa lá que a gente ia lá das primas, ia ver as meninas lá, e agora está nessa aí de casamento, que não sei o que coisa esquisita. Falso, hipócrita. Pensando bem, todo crente é ex-traficante, é ex-ladrão, é ex-isso, é ex-aquilo, e é isso mesmo, é isso aí, isso é verdade, porque só quem vê que está no caminho do erro, jogando o navio da própria vida nas rochas que vão levar ao naufrágio, só essa pessoa que tem a iluminação na sua vida, que consegue ver o livramento, é capaz de dar a meia volta e mudar de vida. E tem a sua vida mudada pelo Senhor Jesus. Por isso Paulo está dizendo, Paulo sabe do que ele está falando. Porque aqueles de nós que conhecemos a história deste homem que escreveu essa carta, dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ele é um desses. Ele perseguia, e ele confessa isso: eu era um perseguidor do Evangelho. E ele estava no dia em que um diácono da igreja foi morto, o Estevão. Estevão foi morto, foi apedrejado. Paulo estava lá, tomando conta das vestes, para não sujar a veste daqueles que o apedrejaram, com sangue. Paulo assistiu aquilo, e depois de assistir aquilo, Paulo pediu aos da sinagoga, aos principais da sinagoga, que dessem cartas para ele, porque ele estava indo para a cidade de Damasco, para lá em Damasco mandar carta para a sinagoga de lá, para eles perseguirem e matarem todos os seguidores de Jesus. No entanto, Paulo tem um encontro com Cristo e ele muda o seu caminho. Se o caminho que ele estava seguindo era o caminho de confronto com os cristãos, com os servos de Deus, agora ele muda completamente a sua direção, e aquele que era o perseguidor, que coisa? Passa a ser perseguido pela fé em Jesus. A vida velha já não é mais a mesma vida, ele agora vive uma nova vida, há uma nova esperança. Ele antes vivia de mera religiosidade, agora ele vive vida, e vida com abundância. Portanto, sim, todo crente é ex alguma coisa, inclusive ex-perseguidor do Evangelho. Tem gente que você vai ouvir por aí que vai dizer assim: olha, eu não gostava de crente não, eu detestava crente, eu tinha horror de crente, e hoje estou aqui. Quanto tempo eu perdi. O que vamos ver daqui a pouco nessa noite? Vamos ver pessoas entrando aqui nesse batistério, e o pastor vai fazer uma pergunta a elas, e diante da sua pública confissão e profissão de fé, essas pessoas vão ser, pelo pastor, mergulhadas nessa água, simbolizando, com esse afundamento, a morte para a vida antiga, e o seu retorno dessas águas simboliza exatamente a nova vida.
uma velha criatura se afoga nas águas do batismo apenas por imagem, porque já se afogaram em Cristo, e ali, por imagem, nós vamos recobrar uma nova pessoa, uma nova criatura. O que vai acontecer não tem nada de mágico, não tem nada de místico, é apenas uma representação de algo que já aconteceu, de uma transformação que está acontecendo de dentro para fora. Primeira coisa que nós precisamos saber nessa noite é: estamos vendo aqui uma representação bastante gráfica de um processo que está acontecendo no interior dessas pessoas. Estão dizendo com o batismo: eu escolhi viver uma vida que agora é outra vida. A minha vida não me pertence mais. A minha vida hoje pertence ao Senhor Jesus. Hoje eu o tenho como meu Senhor e meu Salvador. Vivo para Ele, como acabamos de ler aqui. A minha vida já não é minha, já não me pertence mais. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente nessa noite. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente nessa noite, e a minha palavra agora é para vocês que são parentes, para vocês que são pais, tios, irmãos, avós, vizinhos, colegas de faculdade, colegas de qualquer outra atividade, vocês que vieram assistir esse batismo hoje, saibam que vocês não estão lidando com gente plenamente santa, porque se fôssemos santos 100%, já seríamos arrebatados e estaríamos na presença de Deus. Vocês estão lidando com pessoas que erram, pessoas que pecam, pessoas que entregaram a vida a Jesus, portanto, se morrerem, se fecharem os olhos hoje, já estão salvos. Porém, vocês estão lidando ainda com pessoas pecadoras e que estão passando por um processo de purificação ao qual nós chamamos santificação. E o que está acontecendo, pastor? Como é que é esse negócio de processo de santificação? Significa o seguinte: a pessoa não vai ser lavada, remida ali naquela água do batismo, não. Lavada, remida, salva por Jesus, posicionalmente já estão. Mas agora eles precisam trabalhar a sua salvação. O que quer dizer? Alguns, talvez, ainda tenham dificuldade com palavras, com atos, com um temperamento. Talvez ainda tenham dificuldades em entender e continuem praticando algumas coisas que aos seus olhos não deveriam estar praticando. E o que você pode fazer? Você que convive com uma pessoa que vai ser batizada hoje. Você pode, primeiramente, se você é um cristão, você pode orar para que essa pessoa se santifique e chegue à estatura de varão perfeito. Em segundo lugar, também você que é um cristão mais experiente na fé, além de orar por essa pessoa, você pode colaborar com o crescimento espiritual dele ou dela. Pega um para você discipular, para você ajudar, aponta. Eu sei que todo mundo aqui, se tem uma coisa que nós não falhamos, ninguém nesse mundo falha, é na questão de apontar os erros dos outros. Como nós somos campeões em apontar os erros dos outros. O Senhor Jesus disse isso, né? Por que a gente gosta tanto de tirar o cisco, apontar o cisco no olho de um, quanto nós mesmos temos uma trave nos nossos olhos? O novo convertido, o novo batizado, ele não é raro ele ouvir dentro da própria casa dele, dentro da própria igreja dele: ué, mas você não foi batizado? Mas está praticando isso aí, mas está falando dessa forma, está brigando com o seu irmão, mas está falando alto com a sua mãe, você está respondendo, você não foi batizada? Calma, não use essa carta. Essa carta é suja, essa carta é covarde, essa carta é desumana, essa carta é desonesta. Não fale desse jeito. Espera a raiva passar. E então, oriente com sabedoria. Diga: irmão, deixa eu te dar uma palavra agora que, aquela hora que você falou comigo, eu fiquei chateado. Eu não gostei da sua palavra, achei que você foi grosseiro, achei que você foi estúpido, achei que você falou coisas erradas e desnecessárias, não gostei da sua forma de falar.
Queria te lembrar que nós servimos a um Deus, ao Senhor, e que, portanto, nós precisamos agir como Jesus agiria. Eu creio que o Senhor Jesus não agiria dessa forma. Portanto, em amor, eu quero te dizer, primeiramente, que eu perdoo o que você me falou. Mas eu quero te dizer também que eu estou contigo. Não estou apenas te criticando aqui para dizer que você errou, que eu estou magoado. Não. Eu me magoei, senti. Gostaria muito que você soubesse que achei desnecessário, achei errado, mas em amor eu quero te confrontar para você não continuar nesse erro. É preciso mudar, você está num processo de santificação. Falando assim, é fácil de fazer ou é difícil? O que vocês acham? Fácil ou difícil? É fácil. Teoricamente é fácil, difícil é botar em prática. Se você acha comigo que é difícil botar em prática, quem acha que é difícil botar em prática, diz amém. Então não aponta o dedo para o novo convertido também. Porque se é fácil para você que já tem uma certa experiência, imagina para alguém que está novo convertido e ainda ouve uma coisa dessa e vai dizer, é mesmo, todo mundo me acusando que eu sou batizado, será que eu sou crente mesmo? Será que eu devia ter sido batizado? Será que eu me batizei no momento certo? Será que eu me converti? E aí você acaba minando a fé dessa pessoa. Não faça isso não, fortaleça a fé desses novos irmãos, eles estão chegando agora. O batismo é uma das portas de entrada na igreja, pessoas estão chegando, e elas precisam do acolhimento dos irmãos da igreja. Agora, tenha em mente, vocês vão pegar pessoas imperfeitas, mas vocês daqui a algum tempo, se trabalharem bem com elas, vocês poderão ter uma igreja muito forte, muito coesa, uma igreja conhecida pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo uns para com os outros. Uma corda trançada de 3 cordas, ela não se arrebenta com facilidade. Um tem que dar o braço ao outro, um tem que fortalecer ao outro. Vocês que são parentes ou colegas de alguma sorte, que não são cristãos, que não são evangélicos, entendam, estaremos aqui vendo pessoas imperfeitas entrarem na água, mas eles estarão declarando a verdade que está no coração deles. Não é brincadeira, eu mudei o meu caminho, eu estava indo numa direção, estava indo no caminho da morte, mas eu me encontrei com o Senhor da vida. Eu estava indo no caminho que andam aqueles que têm um coração de pedra, mas eu me encontrei com o Senhor que me deu um coração de carne. Eu estava indo no caminho que levava à perdição e ao inferno. Hoje, porém, eu estou caminhando no caminho que leva, que conduz à vida eterna com Deus, o Senhor. Eu estava caminhando com vocês numa boa, no caminho largo, um caminho sem pedras, um caminho tranquilo, sem oposição. Agora eu estou caminhando numa subida cheia de pedras, cheia de buracos, com vento contra, com areia, com fuligem nos meus olhos, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Satanás não pode tornar o inferno atraente, mas ele faz de tudo, ele é bom de propaganda, ele é bom de mídia. Já que ele não pode tornar o inferno atraente, ele torna o caminho até lá atraente. Aquele que se converteu, você pode ter certeza, ele entendeu que é melhor sair daquele caminho atraente e entrar numa porta estreita, apertada, onde tem que deixar muita coisa. Como disse aqui o texto que nós lemos, a vida velha já passou, as coisas velhas já passaram, coisas, pessoas, situações, costumes, hábitos que antes serviam plenamente, precisam e serão abandonados, porque o caminho que conduz ao céu assim o requer. Não é porque o pastor ou o pastor Alexandre está falando, mas é porque o Senhor Jesus nos constrange, nos transforma, nos muda, e isso muda de dentro para fora. Essa noite, nós estamos aqui celebrando a vida de pessoas que caminhavam num caminho e aqui a partir de hoje, de maneira mais
mais firme, declaram com a sua boca, já estão caminhando com o Senhor, já passaram pelo processo do discipulado, mas hoje elas estão efetivamente entrando na igreja e se comprometendo com o Senhor, com o Salvador, com a Igreja Batista Central do Fonseca, com o reino de Deus. Que nessa noite nós possamos celebrar isso, olhar para esse símbolo que é o batismo, essa ordenança do Senhor, e saber que não é apenas um mergulhinho, que não é apenas uma água que vai molhar o exterior, mas aquilo reflete a água viva que agora flui do interior desses irmãos. Se você que está aqui nessa noite tem sentido Deus falar contigo, tocar o teu coração, eu quero te dizer, não há um caminho melhor. Não há um caminho melhor do que servir, do que seguir a Jesus. E eu quero te convidar, você que ainda não fez essa decisão, tome essa decisão de seguir a Jesus, faça como eu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e pode acreditar quando eu te digo, Ele tudo fará. A primeira coisa que Ele fará é mudar a tua alma, o teu coração, o teu direcionamento, e você vai ver grandes coisas acontecendo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, essa palavra é maravilhosa, ela nos ensina sobre o serviço ao Senhor, ela nos ensina sobre a mudança que o Senhor faz em nós. Graças te damos por esses batismos, graças te damos por recebermos a nossa amada Igreja Batista Central do Fonseca aqui no nosso templo, que o Senhor abençoe essa igreja, faça frutificar, e eu clamo por aqueles que estão aqui, meu Pai, que ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus, eu clamo por eles, que o coração deles seja hoje, nesta noite, tocado pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor faça a obra que só o Senhor pode fazer, para que haja mudança, para que haja compromisso, que esses batismos hoje sejam um marco também na vida de pessoas que ainda precisam passar por isso e experimentar uma nova vida com o Senhor Jesus. Tudo isso te agradecemos e entregamos os resultados nas mãos, confiamos que o Senhor fará toda a obra. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Vou passar a palavra então